Olá, que bom que você já está esperando. Ainda bem que foi pouco, né? Você esperou um pouquinho e chegou a hora de mais um programa da série Vozes do Brasil. É uma série bastante grande que traz personagens, personalidades, profissionais, tudo com P, que trabalharam em prol do rádio, que ajudaram a fazer essa história linda do rádio. E o rádio, fazendo 100 anos de vida no Brasil, merece uma comemoração de viva voz. Infelizmente, muitos desses que escreveram páginas e páginas já não estão mais entre nós, e sempre que possível nós fazemos uma ligeira homenagem à memória, ao que fez determinada pessoa ou profissional. Mas hoje nós vamos, de viva voz, conversar com um garotão que está bastante vivo, que tem uma longa história. Eu vou começar, inclusive, fazendo uma pergunta inusitada para ele. Prestem atenção. Vem para cá. Meu xará, meio xará, Fernando Gasparetto. Bem-vindo. Olá, Luiz. Com que alegria eu estou aqui, uma satisfação, um prazer enorme poder estar participando desse seu projeto maravilhoso, homenageando os 100 anos do rádio no Brasil. Oxalá estejamos vivos por mais tempo para poder comemorar outros feitos, né? E outras coisas gostosas que o rádio continua nos oferecendo. A pergunta inusitada que eu vou fazer não é a que você pode estar esperando, nem a que você que aí está em casa ou no podcast só ouvindo, ou também através das nossas redes sociais, dos vários canais, conforme está na tela. Você tem o ícone de cada um indicando onde é que nós estamos. A pergunta é, quantas carteiras assinadas tem o rapaz Fernando Gasparetto, o profissional? Cheias, né? São quantas delas você? 3, tem a quarta já, mas 3 estão cheias, né? Por isso veio a quarta. Então nós vamos contar um pouco dessa história ao longo do nosso programa. Eu estou brincando porque eu também tenho 4 carteiras, mas eu achei que você tivesse mais. E lá em casa, meus avós, meus pais brincavam, você toma cuidado com esse negócio de ficar enchendo muito carteira, porque quando alguém olha, fala, esse aqui não para em lugar nenhum. E às vezes não é. Justamente. Às vezes é que você dá um salto maior porque você gosta ou de aventura, ou de pepinos, ou de hortaliças, ou de abacaxis, e aí você vai aceitando os desafios, né? E vai ampliando o número de emissoras. Mas vamos começar de uma outra forma. Muita gente tem essa ideia, ou pelo menos tem essa dúvida. O Gasparetto Fernando, que está aqui hoje conosco, ao vivo, conversando com os amigos, é parente de Zíbia Gasparetto e da família tradicional do lado mais espiritualista e tem alguma ligação ou é mera coincidência? Tem uma ligação distante, assim, por parte do meu pai, primos de segundo grau, apesar de a Zíbia, o Luiz morarem também no bairro histórico do Ipiranga, como eu, sou nascido, criado, morador do bairro do Ipiranga até hoje, a ligação existe, né? Pela árvore genealógica da família você vê, lá você constata, mas contato maior que eu tive com a Zíbia foi mesmo dentro do rádio, trabalhando, porque a gente se encontrava nos corredores e, vez ou outra, a gente encontrava e conversava um pouquinho pelas ruas do bairro do Ipiranga. Sanada a primeira dúvida, uma curiosidade minha também. Família é uma só. Claro. É que lá atrás, lá na Itália, ou em outros casos, na Europa ou nos Estados Unidos, dependendo de onde vem a semente genealógica, essa eu não conhecia. Apareceu agora. Tem a árvore genealógica, deve ter a semente genealógica que depois, né, fez a árvore crescer e dar tantos frutos. O garoto Fernandinho já nasceu com esse vozeirão, ele adaptou-se ao longo do tempo. No ginásio ou no primário, aí no Ipiranga, ele já era
chamado para fazer algum trabalhinho, alguma coisa diferente dos demais colegas? Não, não, não. Nunca ocorreu? Nunca ocorreu. Quermesse eu fiz alguma coisa em quermesse, mas não que fosse assim, convidado. Você tem o dom para falar no microfone, isso não. Ninguém descobriu aquele talento que estava. Então, quando é que você começou a perceber que a radiodifusão, que a vontade de falar ao microfone, que a capacidade de colocar para fora aquilo que você tinha de conteúdo seu era possível ser feito através da chamada latinha? Bom, Luiz, a paixão pelo rádio começou cedo, acordava ouvindo o Zé Bétio, que meus avós sintonizavam, o Zé Bétio pela manhã, e depois, ainda pela manhã, na hora de me aprontar para ir para a escola, eu estou te falando com 10 anos de idade, até uns 12, 13, e meus pais já tinham outra opção de ouvir rádio, eles ouviam a Rádio Bandeirantes. Então eu misturava, né, o popular do Zé Bétio com o jornalismo da Bandeirantes e fui me apaixonando pelo rádio. Na minha infância, adolescência, eu sempre gostei de imitar as pessoas, imitar os colegas, enfim, e comecei a imitar também personagens do rádio, da televisão, pessoas que eu achava engraçadas, eu começava a imitar. E o negócio foi crescendo, né? Aí, fã do show de rádio, comecei a acompanhar o show de rádio pela Jovem Pan com o Sam Girardi, conheci o Serginho Leite, e o Serginho, sabendo das minhas imitações, tudo gostou. Eu gravava algumas coisas, né? Algumas imitações, e o Serginho conseguia, lá com o Sam Girardi, colocar essas gravações durante o show de rádio, né? E aí, assim, foi praticamente o começo na latinha, né? Aí Isso depois... foi em São Paulo, né? Claro. Isso, Diferente de outras pessoas que começam no interior, ou Sim. porque vêm do interior, como você já disse que nasceu aqui, no tradicionalíssimo e festejado bairro de Ipiranga, porque também... Comemorando 200 anos agora. No ano em que o rádio comemora 100 anos, né, nós comemoramos 200, independência, e Ipiranga é tudo, é a base, é o berço. Mas essas suas imitações, essas suas brincadeiras, levaram você para o rádio diretamente ou levaram para uma lateral, vamos dizer, humor no rádio, participação? Não, nesse tempo que você está comentando, era mais AM do que FM, não é? Era mais. Não, já era o AM era o show de rádio, mas o FM estava começando, não é? Rádio Cidade, 1980, Jovem Pan, começou aquela coisa toda, e eu, aquela vontade enorme de trabalhar no FM, de falar no FM também. Aí o Serginho Leite, vendo a minha paixão, minha vontade, determinação de querer ser locutor de FM, Serginho Leite me deu um cartão de um diretor artístico de uma rádio no interior de São Paulo, região de Campinas, cidade de Valinhos, e lá fui eu procurar o diretor artístico. O Serginho Leite ligou para o diretor artístico, falou: estou mandando o Fernandinho aí, dá uma atenção para ele, ver se dá jeito para a coisa. Aí eu peguei e fui. E esse diretor dessa rádio, Rádio Independência FM de Valinhos, Mauro Brandão, que é nosso amigo também em comum. Aí fui lá, conversei com o Mauro, gravei teste, enfim. O Mauro já me colocou para praticar a mesa, que já era também aquele início de falar no microfone e operar o áudio no FM. E aí comecei a fazer os finais de semana lá na Rádio Independência FM de Valinhos. Foi essa a primeira rádio registrado na carteira, né, como locutor operador. Eram 2 registros. O caminho inverso. Isso é importante, até bastante interessante a gente informar as pessoas que não são do ramo, que gostam de acompanhar, mas não sabem como funciona. Nos idos lá dos anos 60, 50, 70 e antes disso, quando não existia o FM ainda, a função de operador de mesa
É mais ou menos como essa em que o nosso querido Fernando está sentado, e do outro lado, depois de um aquário, ou seja, uma separação de vidro, existia o chamado estúdio, e no estúdio ficavam os locutores. Então, não havia contato direto, a não ser por um aparelhinho chamado talkback, ou coisa que eu faço. Opa, bem lembrado. Bem, e depois veio a regulamentação da profissão em 1978, e aí as funções foram muito bem diversificadas e separadas. Se você for executar uma segunda função, você tem direito a ganhar uma merreca de 20% em cima do seu salário, dependendo da primeira função, é bom, pode ser um número bom, pode não ser também. E aí veio a função, que o Fernando explicou, de locutor-operador. Ou seja, como locutor ele ganha X mil reais e tem um piso, um valor básico que o sindicato acerta com o sindicato das empresas, o Sertesp, anualmente, com muita dificuldade, porque eles nunca se entendem, mas parece que essa luta de classes do patrão contra o operário, e etc., vai continuar eternamente enquanto houver essa tendência. Por mim, era muito mais fácil entender, olha, vamos abrir mais vagas, vamos facilitar isso aqui, o que dá para pagar é tanto, o funcionário concorda ou não, então vai para uma outra emissora. Não estou defendendo o patrão aqui, não. É que a gente, às vezes, como diretor, vê quanto custa, né, a manutenção de uma empresa, e ela depende apenas, tão somente, do comercial, que é captado na rua. Mas isto posto, voltamos lá. Então, o Fernando Gasparetto tinha duas funções, locutor X, operador 20% sobre esse valor total, e aí englobava o tal salário. Começou no sentido inverso, porque todo mundo vem do interior para São Paulo, ele estava aqui em São Paulo e foi buscar uma oportunidade com o nosso querido e considerado Mauro Brandão, que já esteve aqui conosco, já contou muitas dessas suas histórias, sempre um cita o outro e o outro cita um, então isso é muito legal, porque mostra que somos todos unidos, independente de concorrência, como se chama aí através do ar. Na verdade, a concorrência existe entre as emissoras, quando elas estão no ar, porque nos bastidores somos todos seres humanos, amigos, gostamos uns dos outros e assim. E sempre que possível, quando a situação permite, a gente se encontra, confraterniza-se, toma lá a sua cervejinha ou seu refrigerante preferido e vai em frente. A pizza. Bom, seguindo, também. Seguindo, quanto tempo você ficou em Valinhos e para onde você foi depois? Valinhos eu fiquei aproximadamente 2 anos. E nesse meio, Valinhos, que eu fazia os finais de semana, eu fui mais para dentro ainda, fui para a cidade de Americana. E na cidade de Americana eu tive a oportunidade de fazer um horário durante a semana e a outra oportunidade de fazer o AM, Rádio Cultura FM de Americana, que hoje é a Vox 90, e a Rádio Clube AM de Americana. Então, minha estreia no AM foi em Americana, na Rádio Clube. Fazia, então, durante a semana, a Rádio Cultura FM de Americana, Clube AM, e aos finais de semana fazia a Independência. Isso foi até o ano de 1984, quando marcou minha volta para a cidade de São Paulo, né? Minha cidade natal. Cheguei só uma perguntinha para complementar. Você, na Rádio AM, seguiu esse esquema que eu disse? Você era só locutor? Sim, não. Operador? Ou você já era locutor-operador? Não, era locutor e tinha o operador de som, de áudio, do outro lado do aquário. Às vezes, pela distribuição de cargos da nova nomenclatura de 1978, não é tão nova assim, locutor é aquele que lê, né? Apresentador, comunicador e uma série de outros nomes. Já durante os anos 50 para frente, já se chamava de disc jockey, que era um nome importado, né? Que era o apresentador. Por quê? Porque ele tocava os discos
e manuseava, brincava com os discos, comentava. Tinha gente que quebrava disco, tinha gente que falava bem, tinha gente que entrevistava o artista, aquilo tudo que a gente já viu e já ouviu. Bom, Gasparetto está em São Paulo. Segue daí. Para onde? 1984, Rádio Metropolitana FM, 98,5. A frequência que eu... Foi... Ela me traz um pouquinho de... Saudade. De lembrança. É uma saudade meio triste, porque... Foi difusora, né, Luiz? Ela era a frequência... Ela foi a frequência da Radiodifusora São Paulo, a Radiodifusora FM, estava no 98,5, mas não deu tempo de ter uma estrutura, de dar uma cara. Eu mesmo tive que me demitir da direção da rádio porque eu não recebia salário há 3 meses e as contas não esperavam nem um mês para serem pagas e eu não tinha como, eu tive que buscar uma outra alternativa, infelizmente. Eu acho que, como se diz aí na aeronáutica, como se diz na marinha, não é? Ninguém abandona o barco, não na aeronáutica, que não é o caso do barco, mas na marinha, o comandante não pode abandonar o barco e deixar as pessoas que lá estão à deriva. Ele tem que ser sempre o último. A gente se lembra daquela "Vada a bordo, Schettino", aquela frase lá que marcou tanto no naufrágio. Bom, vamos falar de coisas boas. A gente não abandona o barco durante o incidente, mas eu não tinha mais condição física. E eu avisei os meus companheiros, falei, olha, como vocês têm salário um pouquinho menor do que o meu, vocês vão receber alguma coisa. O meu já passou para o 3º mês de atraso e eu preciso ir embora. Aí eu me despedi com muita tristeza e fui procurar outras coisas para fazer. Mas o entrevistado de hoje não é o Luiz Fernando, é o Fernando Gasparetto. Xará. Segue daí. Você na Metrô. Então, na Metrô eu comecei fazendo madrugada, né? Na verdade, eu tinha data de estreia, mas nunca estreava. Aí um dia o Jacques Sanzoni me ligou e falou, olha, você pode fazer o horário da madrugada hoje? Porque o locutor teve um problema, o locutor da madrugada, e aí eu vou ouvir e conforme for, a gente vai tocando daí. Aí eu fiz uma madrugada, ligava para a rádio no dia seguinte, logo de manhã, isso foram vários dias eu fazendo a madrugada. E aí, ouviu, como é que tá? Ah, não deu para ouvir, não sei como, vai fazendo. Aí fui fazendo e fiquei na madrugada da Metropolitana um bom tempo, né? Aproximadamente uns 2 anos, na Metropolitana. E como é que você subiu, não sei se salarialmente falando, mas no dial? Dos 98, você foi para o 100,1, é isso? 100,1 Transamérica FM. Quando e por quê? Transamérica, 1985, final de 85, finalzinho. Praticamente foi... Eu fui... O Alaor Coutinho, nosso saudoso Alaor Coutinho, montou um time na Transamérica, porque até então a Transamérica era gravada, programação gravada, né? E ele montou uma equipe, um time para começar a passar a Transamérica a transmitir ao vivo. Não era 24 horas, era até das 6 da manhã às 2 da manhã. De madrugada a rádio desligava, né? Naquela época, não tinha programação das 2 às 6 da manhã. E montou um time, eu fui com esse time do Alaor, nós fomos um domingo lá até, na estreia, e quem vai ser o primeiro a falar, para fazer um teste, né? Vai você. Eu acabei abrindo o microfone lá, fui o primeiro, anunciei Beatles, Yesterday, e a Transamérica passou a ser ao vivo, eu fazia os finais de semana também na Transamérica, eu larguei de fazer uma programação diária na Metropolitana, para fazer finais de semana somente na Transamérica, porque era um projeto novo, me interessou muito e eu fui, portanto, para a Transamérica FM, junto com o nosso saudoso Alaor Coutinho. Grande amigo, grande parceiro, sempre que possível a gente homenageia a sua memória.
Já no programa em que nós entrevistamos a Sônia Pérez, nós fizemos uma homenagem muito gostosa, Legal. simples, mas é uma homenagem de coração, porque ele foi muito íntimo, muito próximo. Nós tivemos várias reuniões, chegamos a marcar uma conversa para esse projeto várias vezes, mas a doença que já o estava acometendo ou se aproximando dele, sem que ele percebesse, já estava impedindo essa conversa gostosa. Uma pena que a gente não pôde registrar tantas e tantas histórias. A Laura daria aí 2 programas, no mínimo, com muitas histórias, porque ele tem uma série, e comigo, inclusive, porque eu tenho uma foto com ele, os 2 irreconhecíveis, com barba e tudo mais, lá no Congresso da USP, nos anos 70. Olha que legal. Começamos ali a nos conhecer, a nos encontrar. Eu era meramente um iniciante em televisão, não pensava ainda em ser alguém no rádio, não tinha essa paixão que se avolumou, cresceu rapidamente e tomou conta de mim no meio do caminho. Mas, enfim, a gente vai sempre lembrar do nosso Alaor Coutinho, Alaor Quequia Coutinho, com muita alegria e com um pouquinho de constrangimento, sim, porque sempre que a gente lembra e sabe que ele não está mais perto é difícil, mas ele só deixou coisas boas, a gente só tem coisas boas para falar. Seguindo, quanto tempo de Transamérica? Eu não estou querendo acelerar, mas estou preocupado porque eu sei que são várias carteiras assinadas. Um ano. O que move você? O que faz você sair de uma emissora e ir para outra? O convite, o salário, o desafio, é isso? Desafio. É o desafio, aquela força, né, que você cria dentro, é um novo desafio. Então, eu vou conseguir, vou topar esse desafio, vou aceitar, e assim saí da Transamérica e fui para a Globo FM 90,5, atual frequência da Rádio CBN. Aí, 1986, Globo FM, já na popularização do rádio FM no Brasil. Você subiu os megahertz e depois você baixou. O salário foi compensador, pelo menos? O salário compensou, sim. O salário compensou também. Menos mal. Desafio e salário se uniram. Foi muito bom. O que você fez na Globo FM, quanto tempo? Globo FM eu comecei fazendo folgas, cobrindo férias, e aí ganhei o horário da manhã, das 6 às 9 da manhã, o programa Sintonia Globo FM, sendo que no horário das 6 às 7 da manhã, liderava o Ibope em São Paulo, já com uma boa vantagem entre 6 e 7, e depois com a chegada do Sérgio Boca, que a rádio explodiu, eu já pegava ainda com uma audiência maior ainda, que ficava do Sérgio Boca às 2 da manhã, quando ele encerrava o Good Times. Aí a rádio cresceu mais ainda de manhã, nesse horário das 6 às 9, né? Corrida de bastão, né? E recebia... Você esteve aqui contando a história, mas quando você fala explosão, ele veio com nitroglicerina ou foi alguma coisa que rendeu pontos de audiência e aí vocês somaram os 2 horários aí? Somatória. E aí eu sempre tive, na verdade, Luiz, como sempre gostei muito do AM, da comunicação no AM. E eu sempre lutei minha vida inteira para fazer o AM no FM, né? Um programa nos moldes do AM, só que no FM. E como? Mais dinâmico, falando um pouco, comunicando, né? Que locutor de FM não tinha essa liberdade para comunicar, e eu fui insistindo até conseguir. Eu consegui esse feito. E até brigava com o Peixinho, que era nosso coordenador lá na Globo FM. Falava: Peixinho, deixa eu mandar alô na rádio das 6 às 7 da manhã. Calma, Fernandinho, calma. Falei: Peixinho, é o caminho. Falava, tanto que ele deixou. Mas só das 6 às 7. Então aí eu comecei a mandar. Por exemplo, os ônibus da CMTC, na época, o prefeito Jânio Quadros, tinha colocado som ambiente
nos ônibus da CMTC. E descobri que esses ônibus sintonizavam a Globo FM. Era o som ambiente nos ônibus da CMTC. Então eu comecei a mandar alô para os motoristas, para os cobradores, né, para os passageiros. Alô, você que está no ônibus, meu amigo motorista, bom trabalho, você cobrador, os passageiros que estão nos ouvindo. E assim fui conseguindo abrir espaço, né, para fazer o FM popular. Mas isso era das 6 às 7 da manhã. Foi dando certo. E aí fui expandindo. Das 7 às 8, das 8 às 9, até o finalzinho do horário. Na Globo FM, outro salto. Não. FM Record. Já vamos lá. Eu acho difícil a gente conversar sobre esse assunto, porque é tão variado, sim, é tão amplo, né? Eu posso dar alô, eu devo dar é popular, é popularesco, é varziano, como já se chamou uma determinada época. E essa coisa, ela tem nuances que, dependendo da situação, a coluna social, que é tida como aquela, né, coisa mais charmosa, alta sociedade, o que ela é? Se não é um alô para alguém importante, o cara fica com, né, todo abrilhantado por dentro, para não dizer outra coisa, porque o ego está brilhando, está lustrado e tudo mais. É a mesma coisa. Agora, há maneiras e maneiras, e talvez aí o nosso querido Mário Henrique Pinheiro Guimarães, o citado Peixinho, tinha aquela preocupação, talvez não fosse medo, mas devo ou não devo? O que vai acontecer? Porque, de repente, acima dele tem um outro patamar, né, o chefe maior, que vai dizer, não quero isso aqui, não. Aqui é uma rádio neutra e tal. E aí é uma questão de ponto de vista, não tem o certo e o errado. A verdade é que todo mundo que faz consegue uma resposta. E tem gente do outro lado que liga para a rádio só para ouvir o nome. Ela pode até não ser uma pessoa ouvinte fiel. Mas ouviu o nome dela, já desligou, tá bom, era isso que eu queria. E aos pouquinhos, só vai dar. Isso tudo faz parte do nosso meio, por isso que o nosso meio é bastante variado. Próxima frequência, amigão. FM Record, 89,7, atual Nova FM, né? O Paulinho Leite, o Velho Milk, nosso querido Velho Milk, quando ele saiu da Globo FM, eu continuei na Globo FM, até 88, finalzinho de 88, comecinho de 89. A gente montou uma empresa e a gente foi tomar conta da FM Record. Não deu muito certo essa experiência, mas tudo é experiência, tudo vale. A gente ficou um tempo na FM Record, e que não foi um tempo longo, foram meses, e aí o convite para voltar para a Metropolitana, naquela época, interessou eu voltar, porque o projeto na FM Record não estava caminhando, e voltei para a Metropolitana, inclusive consegui levar o Paulinho Leite junto. Então a gente parou o projeto na FM Record e fomos para a Metropolitana, os dois trabalhando na Metropolitana como operador, locutor, né, que já era a prática na época. Ficamos lá juntos na Metropolitana, e aí fica com você para perguntar da próxima, Luiz. E vocês fizeram horário simplesmente ou já tinha uma programação mais ou menos definida, programas como hoje já existem, e não só aquele horário de músicas e tudo mais? Eu apresentava o programa de manhã, das 6 às 9, eu sempre trabalhei no horário da manhã, praticamente 90% do meu tempo de rádio foi nos horários da manhã. Eu fazia das 6 às 9 da manhã, 6 às 10. Nessa época era 6 às 10 da manhã. E o Paulinho Leite das 14 às 18 também, horário tradicional do Paulinho. Era horário de FM. Sim. Entrava até horários, não programas específicos. Há momentos em que a emissora resolve deixar mais livre, se bem que fazer 4 horas de programa é muita coisa, mas é possível. Então você tem a comunicação com vários repórteres entrando. Não era o caso
da FM. Como você deixou bem claro, a preocupação era só fazer uma seleção musical, e aí no meio da seleção musical entravam eventualmente as promoções e coisas do gênero, certo? Dali foi para onde o nosso Fernando? Líder FM 104,1. É do grupo Metropolitana, mais ou menos. Na época passou a ser do grupo Metropolitana, da família Sanzoni. A história é rapidinho. A Metropolitana estava se preparando para entrar no satélite, né, que era uma novidade, ia chegar o satélite. Então a Metropolitana realizou uma festa no Gallery, né, anunciando os novos contratados. O slogan da campanha era: as vozes mais famosas da cidade estão na Metropolitana FM. Que a Metropolitana contratou praticamente toda a equipe da Rádio Cidade para a Metropolitana. Aí não tinha espaço para mim. Como eles tinham adquirido a Rádio Líder FM, até então a sede em Guarulhos, concessão de Guarulhos, fizeram um convite: você te interessa ser transferido para lá? Falei, deixa eu pensar um pouquinho. Não, pensa, fica à vontade. Aí fui em casa, sintonizei a rádio, não pegava muito bem a rádio, bom, enfim, encurtando. Fui até a rádio, conversei lá com o diretor artístico, na época o Paulo Sérgio Souza, o Paulinho. Ele falou: Fernandinho, você vindo para cá, você vai poder realizar o seu sonho de fazer o seu programa, que é o AM, que você tanto fala, só que no FM. Né? Eu já tinha a ideia de como seria esse programa. Seria o AM, só que de uma forma mais dinâmica. Né? E, bom, eu aceitei o desafio, mais um desafio na minha vida, na minha carreira, e estreiei lá na Rádio Líder FM, o horário das 8 da manhã, até então com coisas que não tinham no FM. Fazia horóscopo, a Sônia Abrão fazia lá comigo, praticamente a Sônia Abrão começou lá com Fatos e Boatos. Então tinha horóscopo com o João Bidu, as fofocas do rádio e da televisão com a Sônia Abrão. Eu, como sempre fã da música sertaneja, sempre fã da dupla Chitãozinho e Chororó, tinha lá o espaço, os Meninos do Brasil, tocava 3 na sequência do Chitãozinho e Chororó. A música do Roberto, que marcou em sua vida, também, 10 horas da manhã, tocava 3 do Roberto na sequência, sorteava uma coleção de LPs do Roberto para quem participava no final do mês, coleção completa. Isso deu uma dor de cabeça para os Correios, porque a quantidade de carta que a gente recebia era enorme. Aí os Correios solicitaram que a gente criasse uma caixa postal e fosse buscar as correspondências lá na agência dos Correios, porque era muita carta. Eram centenas de cartas diariamente que a gente recebia. Então, essa foi praticamente aquele programa que eu sonhava em fazer, um AM no FM, mais dinâmico, e que deu certo. A Líder subiu para o satélite, né? E a Metropolitana que ia entrar para o satélite, detalhe, a Metropolitana que ia entrar para o satélite, a Líder, de uma hora para outra, subiu tanto na audiência, no Ibope, saltou lá do 30º lugar, chegou entre as 10 primeiras no Ibope e logo, na sequência, passou a Metropolitana em audiência. Então, a Metropolitana, que era para subir para o satélite, não subiu. Quem subiu foi a Líder FM. E aí foi aquele estouro total, porque o sinal do satélite era aberto, quem tinha antena parabólica em qualquer canto sintonizava a Líder FM, várias, dezenas e dezenas de emissoras de rádio retransmitiam a Líder, porque não era cobrado, a Líder não cobrava a retransmissão, então muitas emissoras de rádio retransmitindo a Líder FM por todo o país, antenas parabólicas sintonizando. A Líder foi a primeira emissora de rádio via satélite no Brasil, SAT-2, junto com a Bandeirantes. Entrou a Líder e a Bandeirantes, AM. Só que a Bandeirantes só transmitia, Luiz, das 6 às 7 durante o jornal,
primeira hora. E a Líder ficava 24 horas no satélite. Aí a oportunidade que eu tive de viajar por várias cidades, vários estados do Brasil, apresentando shows, né? Porque onde tinha Líder FM, ia fazer show do Chitãozinho e Chororó, por exemplo. Eu passei muito tempo sendo o apresentador da dupla Chitãozinho e Chororó através da Líder FM, porque onde tinha show do Chitãozinho e Chororó, que tinha uma retransmissora da Líder, já ia embutido no cachê. Pagavam lá $100 mil para o show do Chitãozinho e Chororó e colocava mais 1.000, que o Gasparetto já fazia divulgação na rádio e ainda ia lá e apresentava o show do Chitãozinho e Chororó. Mas apresentei shows com vários artistas que tocavam na Líder. Né? A Líder, ela abriu espaço para tocar os artistas mais populares que nunca tiveram espaço no FM. Amado Batista, Odair José, a gente tocava Vanderleia, enfim, e os sertanejos, né? Foi a rádio que realmente abriu para o sertanejo na capital paulista. Né? Então, foi o grande estouro. Zezé de Camargo e Luciano foi a primeira emissora a tocar, primeira rádio a tocar Zezé de Camargo e Luciano dentro de São Paulo. E outras duplas sertanejas foram aparecendo e a Líder abraçava e detonava, fazia sucesso, né, dessas duplas sertanejas, várias delas. Aos pouquinhos vai se descobrindo não só o formato, mas também o conteúdo. O que é que o público tem mais apreço por e tal, e aí vai. Só queria fazer uma pequena correção. Você citou que quando a Líder e a Bandeirantes entraram para o satélite, a transmissão da Bandeirantes era das 6 às 7 para a primeira hora. Na verdade, 6 às 7 sempre foi horário do Pulo do Gato. O primeira hora era das 7 às 8. Eu não posso ter me enganado. Não, normal. Até porque as outras emissoras que reproduziam com o direito da cadeia verde e amarela e as representadas do Grupo Bandeirantes de então, captavam o som do programa através do satélite e reproduziam nas suas cidades. E não tinha internet ainda, não tem o que nós temos hoje. Mas a gente precisa sempre lembrar essas coisas, embora seja muito chato ficar repisando, mas é que com a cabeça que a gente tem hoje, com os vícios, os hábitos que nós temos, de andar com o celular na mão, de ficar o tempo todo atrelado a essa nova tecnologia, a gente esquece. Né? Esquece do orelhão, esquece dos Correios, como você bem citou, do trabalho que a gente já deu para os Correios, esquece das promoções que às vezes estão caindo em desuso no FM de hoje, até porque a diversificação ela melhorou para a tecnologia, mas complicou. Hoje você não pode fazer uma série de coisas, não pode nem parar um carro de reportagem em algum lugar. Aquela pequena aglomeração que para nós era fantástica. Que um carro, né, os pedágios. Aquelas coisas todas eram maravilhosas. E ficam na história, porque hoje as leis também não permitem muitas coisas. Mas a gente ainda há de voltar. Eu tenho um sonho, nunca falei nada para ninguém, não, mas eu vou falar agora. Eu tenho um sonho de conseguir adaptar a velha gincana, que era uma coisa gostosa, não fui eu que inventei, mas eu abracei e eu fiz muitas delas nas emissoras por onde passei, notadamente na Jovem Pan FM e também na Rádio Cidade, e aquilo fazia com que a população se unisse em torno de um ideal, de uma ajuda a uma determinada entidade, porque toda a gincana nossa era de cunho filantrópico, e mais, tinha a parte cultural. As pessoas usavam a cabeça. Eu sei que hoje, com o Google, com essas facilidades todas, qualquer coisa que você vai fazer, o sujeito responde em 5 segundos. Agora, existem coisas, que eu não vou dizer quais são, para não entregar o ouro aos bandidos, são vários. É possível ainda fazer algumas coisas com peças raras. Fica só a dica. Mas seguindo, o nosso querido entrevistado, Fernando Gasparetto, está contando hoje no Vozes do Brasil boa parte da sua história, tem mais para contar. Ele estava falando, até ser interrompido, da Líder e também
da sua força no satélite, né? Fazendo o que ele chamou de AM no FM, que, na verdade, AM é uma frequência, FM é outra frequência. O que a gente quer dizer, o AM é o estilo de programação. O estilo. De rádio que vai no AM, também colocado no FM. O pessoal do ramo entende bem, mas há sempre aquela pessoa que não é formada como nós somos no meio rádio, e às vezes fala, o que quer dizer um AM no FM? Não é fusão de frequências, até porque isso seria impossível. Elas estão em camadas bem separadas no éter. Agora está terminando a fase da vida útil da amplitude modulada e vai ficar só a frequência modulada até que se invente alguma outra coisa, ou vamos daí para frente, através do streaming, através de todas essas facilidades que nós temos para chegar até você, onde você quiser, na hora que você quiser. Os nomes podem ser importados ou nacionais, mas de qualquer maneira a facilidade é a de todos. Próxima etapa de Fernando Gasparetto na carteira número 2. Vamos lá. Na Líder FM, Tupi FM, veio a fase da Tupi FM, né? Tupi FM na mesma frequência da Líder, né? Teve uma situação judicial aí, a Líder passou para outras mãos, e na frequência da Líder surgiu a Tupi FM, que também foi um grande estouro de audiência. Eu fui para a Tupi FM, eu continuei na mesma frequência, na verdade, né? Só que com outra marca, outra proposta. A Tupi FM foi a primeira rádio 24 horas, música sertaneja, na capital paulista. Dentro da capital paulista foi a primeira rádio 24 horas com música sertaneja, e a força da música sertaneja enorme, e a Tupi FM ficou mais de 3 anos em primeiro lugar na audiência, no Ibope de São Paulo. Essa passagem pela Tupi FM, 3 anos. Na verdade, eu fiquei 2 anos, dei uma pausa na Tupi FM e fui trabalhar numa rádio que eu acredito, que seja o sonho de muito radialista, muita gente do rádio, que foi a Rádio Globo AM 1100. Né? Fiquei na Rádio Globo AM 1100 por 2 anos, apresentando o Globo Alegria nos finais de semana, o fim de semana total também, e na Globo AM fiz férias de grandes comunicadores que eu gostava, admirava bastante, ídolos. Tive essa oportunidade de não só trabalhar com ídolos do AM que eu tinha, e até cobrir férias desses ídolos. Isso aconteceu de novo mais lá na frente, em outra rádio a gente chega lá. Da Globo AM 1100, Rua das Palmeiras, retornei para Tupi FM. Aí fiquei mais 3 anos na Tupi FM e a rádio continuou também em primeiro lugar aí por mais um bom tempo, aproximadamente uns 2 anos. No total, ela ficou 5 anos em primeiro lugar, Luiz. E o que eu queria entender, assim, há muita diferença entre você fazer isso para você como apresentador, como comunicador. Você está na Globo FM, você tem lá um peso, um trabalho, e pode falar até ali mais do que isso, não pode. Numa rádio AM, amplitude nacional, é mais gostoso ou é mais preocupante você estar comandando um horário num microfone que tem esse peso? É mais gostoso e, ao mesmo tempo, preocupante, porque você, tendo a sua liberdade de se expressar, de comunicar pensamentos seus que você leva ao ar, então a responsabilidade é muito grande, né? Então, mistura esse gosto da liberdade com o senso. Tem que ter a noção da responsabilidade do que você está falando. É a liberdade, mas tem que ter a responsabilidade. Elas vão juntas, apesar de serem 2 palavras que rimam. Está se policiando o tempo todo. Elas têm que ser bem equilibradas.
Daí para frente, onde foi o nosso amigo? Eu estou curioso para fazer uma outra pergunta, mas eu vou deixar no final do programa. Não, só para não quebrar o ritmo. É gostoso a gente saber essa sequência, até porque quem acompanha as programações de rádio, quem gosta, mesmo que seja em outro prefixo, na concorrência, enfim, que seja ouvinte. Ah, então era ele que fazia tal programa. É bom quando a gente cita o nome da emissora e o nome do programa, porque os ouvintes se reconhecem como parceiros, né? São eles que fazem a nossa alegria e também o nosso sucesso. Daí, para o próximo pulo, foi para a Rádio Capital. Eu comecei a fazer a Rádio Capital e ainda fazendo a Tupi FM, fazia as duas, porque permitia isso na época, você fazer uma AM e uma FM. Mas fiquei pouco tempo fazendo isso, uns 3 meses apenas. Bom, a Capital, a história é o seguinte, o Chico Paes de Barros me convidou para ir para a Rádio Capital, fui lá conversar com ele, ele falou, Gasparetto, o Zé Béttio está parando e pensamos em você para assumir o horário do Zé Béttio, só que com 1 hora a mais, né? O Zé terminava 5 da manhã, ele falou, você estica até às 6, com o Acorda São Paulo, vai ser um programa bem legal, Gasparetto, 2 repórteres na rua, durante a madrugada, das 4 às 6 da manhã, para você fazer o aquece, o esquenta, para a entrada do Eli Correia às 6 da manhã. Falei, fechado. Então, aí fiquei só 3 meses fazendo as duas, e fiquei 2 anos na Rádio Capital, né, de 2005 até 2007, fazendo o Acorda São Paulo, das 4 às 6, passando a bola para o Eli, e entrando no lugar, nossa, que foi do Zé Béttio, meu ídolo, e passando para o outro ídolo meu, para o Eli Correia. E aí na Capital o Eli saía de férias, tudo, não, Gasparetto, você cobre. Então várias vezes que o Eli saiu de férias, que precisou, eu fazia o Acorda São Paulo das 4 às 6 da manhã, já engatava no Eli das 6 às 9 e ainda voltava para fazer o programa do Eli à tarde, do meio-dia até às 3, com a Carta da Saudade e tudo. Foi uma experiência assim, maravilhosa, no AM, Rádio Globo e Rádio Capital, Luiz. Certo. Alguém me disse que você teria participado de uma emissora fora do Brasil? Sim. Ou uma emissora europeia? É verdade? Na Itália. A Noventuno FM de Turim, que pertencia à rede Itália 1 e ia para mais algumas emissoras da Itália, dessa rede Itália 1. Era um programa que eu gravava aqui em São Paulo e enviava para lá. Era um programa chamado Os Meninos do Brasil. Mesma coisa que eu fiz na Líder, que eu apresentei na Líder, eu fazia para essa rede Itália 1. Era um programa de 1 hora que tinha, de um brasileiro, amigo nosso, o Orlando. O Orlando fazia o programa brasileiro de 1 hora, dirigido para a comunidade brasileira na Itália, e dentro desse programa de 1 hora, eu tinha 15 minutos falando, contando a história da dupla Chitãozinho e Chororó, e tocando as músicas dentro desses 15 minutos, junto com a história deles, tocando as músicas da dupla. Isso durou aproximadamente 1 ano e 4 meses. Eu tenho tudo isso guardado. Eu estava olhando outro dia. Porque em português ou em italiano? Em português. Gravava em português dentro desse programa que era de 1 hora, dirigido às comunidades brasileiras, aos brasileiros que viviam na Itália. E o Orlando Correia, esse nosso querido amigo, ele faleceu em um acidente de carro lá na Itália, e Turim parou o programa. Parou por aí. Inclusive está registrado no livro da história do Chitãozinho e Chororó, tem uma página lá falando desse programa. Muito bom. Nós temos mais 10 minutos de programa. Eu queria que você agora desse uma rápida pincelada sobre outras rádios que você tenha feito, e aí vem a minha pergunta de curiosidade do final de programa. Certo, passei também pela Rádio Tropical FM 107,9,
Rádio Boa Nova de Guarulhos, dentro do que permitia, né, fazer uma FM e uma AM. Rádio América, 1410, fiz também um bom tempo lá na Rádio América. Certo. Enfim, essas. E voltei depois depois da Capital, Tropical, depois da Tropical, voltei lá para a rede CBS, fazendo a Super Rádio Tupi AM, que depois passou a se chamar só Super Rádio. Então, mais uma vez, fui fazer o AM, que com aquela liberdade não tem preço isso, Luiz. Sabe? Você escolher a sua programação musical, você falar o que você pensa, você conversar com os ouvintes no ar, né? É muito gostoso, né? Interagir com os ouvintes, enfim, é familiar, sabe? Eu gostei muito de poder ter feito o Rádio AM, já se foi, mas foi muito bom eu ter essas passagens por Rádio Globo AM, Rádio Capital e Super Rádio Tupi. Nós estamos observando que o seu cenário, ou seja, onde você está hoje sentado, é uma estação de rádio, não é uma fotografia. Não, né? Dá para ver. Eu vou abrir a cena, vou me retirar para que você possa mostrar exatamente onde você está e aí você conta do que se trata, porque eu acho muito importante isso. Vamos lá. Tá. Estou com o notebook aqui, vou dar uma virada. Estou vendo cartucheiras, cartuchos. Vai apontando aí, só para o ouvinte poder saber o que é isso. Muito bom. Isso é um cartucho. Cartucho, né? Que a gente usava nos anos 80, né? Exatamente. Neumann, a mesa BE. Pois é, aqui são Denon, mas aqui ao fundo, ó, deixa eu ver se dá para... São as cartucheiras, né? As cartucheiras. Sim. Temos o gravador de rolo, o Tascam, né? Temos tudo funcionando perfeitamente. São equipamentos originais da década de 80, porque eu estou aqui dentro do estúdio A da Vintage, Web Vintage Rádio. A Web Vintage Rádio é uma rádio 100% temática, 100% customizada, anos 80 em todo o mundo. Né? É a única, praticamente, nesse estilo, porque os equipamentos são originais de época, tudo funcionando perfeitamente até hoje. É um trabalho que foi iniciado pelo Rogério Júnior, nosso comandante Paciléu, que é piloto de avião, piloto internacional de avião, enfim, ele começou devagarinho, trazendo equipamentos, foi montando a rádio, e hoje temos Estúdio A, que é esse que eu estou, temos o Estúdio B de gravação, tem mais um estúdio, ainda são 3 estúdios, o Reserva, já tem a televisão, Web Vintage TV só dos anos 80 também, de graça na internet, vintage.tv, é só acessar e curtir desenhos, séries, até novelas dos anos 80 tem. Mas a Vintage é esse projeto de uma rádio dos anos 80, que começa desde a hora que você entra na rádio. Os móveis são de época, tem até orelhão, aquele telefone público, o Rogério conseguiu um telefone, tem vários equipamentos, não só de rádio, mas equipamentos que a gente usava na rádio, máquina de escrever para fazer programação, tem programação aqui feita, pena que eu não separei uma aqui, mas é datilografada. Deixa eu ver se eu consigo virar o notebook aqui. Não, eu estou virando, é o contrário. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Os discos, dá para ver, Fê? Ó. Sim, claro. Nossa, LP, então a gente toca LP, toca compacto simples, toca cartucho, ADAT, Denon, enfim. É uma rádio, anos 80, a Web Vintage Rádio, e eu participo aqui, eu trabalho aqui, todas as manhãs, das 6 às 10 da manhã, né, super astral, eu faço, depois de mim vem a rádio, até os locutores, os apresentadores são da década de 80, ela é 100% anos 80. Então, eu das 6 às 10 da manhã, Débora Santilli das 10 às 2 da tarde,
Aí vem Paulinho Leite, o velho Milk, depois o Rogério Júnior, que também trabalhou com a gente nos anos 80, o Delfis Fonseca, o Delfis com PH, o Carlinhos do Oxidense, estamos todos aqui na Vintage. E a pandemia deu uma parada na coisa, mas aos sábados eu vinha fazer o programa aqui de manhã, você inclusive participou uma vez por telefone, e a turma vinha toda aqui, Antônio Viviane, o Paulinho Leite, o Sérgio Boca. O Sérgio Boca também participa aqui atualmente da Vintage à meia-noite com a tradução. Então, reunia a galera, o Batalha, enfim, juntava a turma toda e a gente fazia um ao vivo aqui, muito legal, com convidados, né? A turma do rádio dos anos 80. Você participou uma vez pelo telefone, mas vai vir aqui qualquer hora, ao vivo aqui. Eu tenho muita curiosidade para conhecer, para tocar, né, naquela parafernália toda, no bom sentido. Loucura. Que é muito gostoso a gente relembrar tudo aquilo que a gente viveu e tal. E eu faço questão de dizer que o Rogério Paciléu Júnior não é um locutor frustrado, no sentido de ter sido comandante, piloto de aeronave, que é muito mais... Sim. A responsabilidade é muito maior. Sempre, o locutor sempre está no ar e o piloto também, com a diferença que o número de vidas que o piloto da aeronave carrega e a responsabilidade é toda dele é muito maior do que do nosso piloto locutor, que está no ar. Quando a rádio sai do ar, não morre ninguém, não acontece nada. Eventualmente as pessoas podem mudar de estação ou tentar descobrir o que aconteceu. Mas o Rogério Paciléu Júnior, ele não é, repito, um locutor frustrado. Ele foi locutor de rádio profissional, com carteira assinada, e depois veio a paixão, ou concomitante, mas depois ele começou a voar e viu que era mais interessante, mais lucrativo. E também vale a gente comentar que se o Brasil teve vacinas na época da pandemia, já tão citada pelo Fernando, quem era o piloto da aeronave que ia buscar vacinas lá no exterior para trazer para o Brasil, era o comandante Rogério Paciléu. Comandante Paciléu, que é o nome... Inclusive o primeiro voo, viu? As primeiras vacinas que chegaram, tem até o vídeo, foi para a televisão, foi para a mídia, o primeiro voo com as primeiras doses da vacina chegaram ao Brasil pelas mãos do comandante Paciléu, radialista, o rádio no sangue dele. Ele seguiu outro caminho, mas como o rádio estava no sangue, hoje, atualmente, vai fazer 4 anos já, ele está podendo viabilizar o sonho dele de rádio. Ele também fala aqui na rádio, na Vintage, e esse projeto maravilhoso. Então o rádio ficou no sangue, seguiu outro caminho, aviação, mas o rádio, quando entra no sangue da gente, já viu. Meu querido e meio xará Fernando Gasparetto, chegamos ao fim da nossa conversa. Nossos programas, como todos os outros, têm começo, meio e fim. Agradeço a sua participação, essa explanação maravilhosa, convidando sempre os amigos para que continuem na sintonia através da web. Na Vintage você tem 24 horas de muita emoção e ainda pode relembrar aqueles bons momentos. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades, em melhores situações, e vamos em frente, sempre homenageando o nosso querido rádio, Fernando. Ok, eu agradeço de coração, Luiz, poder estar fazendo parte do seu projeto, dos 100 anos do rádio. Muito feliz, foi um prazer enorme, e convido a todos, de segunda a sexta, das 6 às 10 da manhã, eu estou aqui na Vintage, sábados, das 8 às 11, mas ouçam a Vintage 24 horas no ar. Está à disposição em todas as lojas na Play Store. Escolha a sua loja preferida, está disponível em todos os aplicativos, até na Alexa. Quem tem Alexa, só Alexa, quero ouvir o Web Vintage Rádio, ela já começa a tocar. Luiz, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua amizade, que é, assim, sensacional, e com certeza a gente vai estar junto, sim, em mais oportunidades. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado a você que está assistindo esse episódio. Chama episódio, Luiz? Pode chamar? Sim, claro. É mais um capítulo, claro, da longa história do rádio. Mais um capítulo da história
do rádio no Brasil. Valeu, Luiz. Forte abraço, até mais. Esse foi Fernando Gasparetto, nosso querido amigo, particular amigo, mas também grande radialista, com toda a história que ele acabou de contar. E como nós já estouramos o tempo, eu prometo que na semana seguinte nós estaremos de volta com Vozes do Brasil. Até mais. Obrigado.